da atração de financiamentos para fins de ampliar o investimento público. Então, só de contratação aqui de financiamento ou captação de novos recursos para o saneamento para investimento público, nós temos mais de 3 bilhões para os próximos anos, destacar 1,1 bilhão captado no NDB pela Compesa, mais de quase 600 milhões captados no novo PAC para abastecimento de água e esgotamento sanitário, mais de 500 milhões assegurados para a doutora do Agreste, quase 900 milhões só para os próximos anos dentro da PPP do esgotamento sanitário da região metropolitana, a estruturação da PPP de produção de água do Engenho Maranhão, também estamos trabalhando junto com a Compesa. Então, esse conjunto de investimentos aqui, de captações, em termos de investimento público, a gente está falando aqui de mais de 3 bilhões a serem realizados nos próximos anos. No saneamento rural, mais de 900 milhões também sendo captados para investimento público nos próximos anos, com destaque aqui para investimentos já feitos em dessalinizadores, instalação de poços, sistemas de abastecimento de água com recursos estaduais de forma geral, captação de recursos com o MDR, captação de recursos no PAC, captação de recursos, sobretudo, para o CISAR, para o PROSAR, junto ao Banco Mundial, ou seja, uma estratégia bastante agressiva para atender essa necessidade de ampliação do investimento público. E no âmbito do investimento privado, a estruturação de um projeto com vistas a atrair também investimentos privados para se somar ao investimento público, que a gente possa alcançar esse objetivo tão nobre e desafiador da universalização. Então, os estudos estão em andamento com o BNDES desde meados de 2023. O modelo que está sendo aprofundado e estudado de forma sintonizada com esse desafio de grandes investimentos demandados pelo Estado, particularmente dessa característica nossa de necessidade de investimentos na segurança hídrica, um modelo em que a Compesa vai focar na prestação de serviço de captação, tratamento e adução de água tratada até o ponto de entrega, além de investir nos grandes sistemas estruturadores, como a adutora do Agreste, e a gente vai procurar focar a atração de parceiros privados para investir na distribuição de água, não só ampliação de rede, mas redução de perda, que é um grande desafio nosso, e a universalização no esgotamento sanitário, que é tão desafiadora para os próximos anos. Então, esse modelo está sendo aprofundado, discutido profundamente. Nos próximos meses, a gente espera poder apresentar uma proposta, discutir essa proposta junto às micro-regiões de água e esgoto da região metropolitana do Pajeú e do Sertão para debate, aperfeiçoamento, discussão. Posteriormente, a deliberação e discussão no âmbito das micro-regiões, submeter a consulta pública, escutar participação popular, segmentos organizados, para a gente poder melhorar mais ainda o projeto, submeter ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, de forma também a aperfeiçoar o projeto, para aí sim, em 2025, buscar aí a licitação, de forma que a gente possa somar aos investimentos públicos que estão sendo capturados e realizados com os esforços da Compesa, da Secretaria de Saneamento, trazer também investimentos privados para que a gente possa enfrentar esse desafio tão grande, tão importante aqui para o nosso Estado, da universalização de água e esgoto, atendendo ao marco legal. Então, é essa a nossa apresentação. Acredito que cumpri aqui o prazo, Anísio. Tentei correr um pouquinho para cumprir, mas é um prazer. A gente fica aí à disposição para debater aí não só hoje, mas ao longo de todas essas etapas É. aqui que a gente vai ter no curso dessa estruturação desse projeto. Marcelo, muito obrigado aí pela sua apresentação. E você traz dados muito importantes e mostra o tamanho do desafio que o Brasil tem e o estado de Pernambuco tem no sentido de cumprir essas novas metas do novo marco legal do saneamento. No nosso debate, a gente vai poder trazer mais pontos para esclarecer. Mas foi muito interessante esses dados que você trouxe e esse cenário que você traça. Então, eu peço para você aguardar um pouco, que depois das duas apresentações a gente vai fazer uma sessão de debate. Muito obrigado pela sua apresentação, realmente foi muito rica em informações. Então, dando continuidade, eu vou ter o prazer e já também agradecendo a disponibilidade de Antônio Miranda, que ele é um consultor especialista nessa área de gestão de serviços de água e esgoto, e foi um ex-secretário de saneamento da cidade do Recife que prestou relevante serviço à nossa cidade.
E tem, com certeza, ele tem muito o que trazer aqui para esse debate, em que todo o nosso público vai poder ter conhecimento desse desafio que o setor industrial tem muito interesse, porque a água é um insumo fundamental em qualquer atividade industrial. Antônio Miranda, por favor, e muito obrigado. Muito obrigado, Anísio. Boa noite. Boa noite. Agradecendo inicialmente aí o convite, o honroso convite da FIEP. É um prazer muito grande para mim poder compartilhar. Saudar também Marcelo. Um abraço, parabéns aí pela apresentação. Serapião, meu colega lá do Comitê Tecnológico Permanente do CREA, e trazer aqui para vocês, então, algumas impressões, procurando não repetir algumas informações muito importantes que o nosso secretário Marcelo já teve. Eu não sei se vocês estão vendo a apresentação, eu não consigo vê-los. Consigo. Já está compartilhada, né? Já, sim. Pronto, está ótimo então. Eu vou então passar procurando não repetir informações, como eu disse já, importantes, já compartilhadas por Marcelo. Vou percorrer rapidamente, são 10 slides só de conteúdo, eu vou percorrer rapidamente esses temas que estão colocados aí no sumário, falar um pouco do atendimento, sobre o desafio das favelas e comunidades urbanas e da área rural, desigualdades socioeconômicas do nosso Estado, as metas do marco regulatório, questões tributária e tarifária, as alternativas para Pernambuco e, finalmente, as conclusões e as preocupações que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Repito, vou procurar não simplesmente reproduzir aquilo que Marcelo já disse, mas colocando talvez por um ângulo um pouco diferente para enriquecer o debate. Com relação ao atendimento, na área que a Compesa hoje atende, é importante fazer essa distinção porque tem uma área que a Compesa não atua, né, não trabalha, que é basicamente a área rural, e alguns distritos, até de certa forma urbanizados, mas que não estão ainda na área legal de concessão da Compesa. Na área de concessão onde a Compesa hoje atua, nós estamos aí com a cobertura de abastecimento da ordem de 87% no estado de Pernambuco, esgotamento sanitário 34%, sendo que desse percentual, 30% é tratado, né? Quer dizer, 30% da população tem o seu esgoto tratado. E nós, então, temos uma cobertura razoável de água, caminhando para melhorar, em termos de cobertura, né, canalização e ligação executada, e uma estrutura de esgotamento sanitário no Estado realmente muito deficiente. Nós temos, nas favelas e comunidades urbanas e na nossa área rural, um desafio em particular, um desafio especial. Nós temos quase 10% da nossa população vivendo em favelas. Nas favelas, nós temos muito mais custos para conseguir levar abastecimento de água e esgotamento sanitário suficiente. Antônio, Pois você não? passando a sua apresentação, porque está travado aqui no primeiro slide. Passei. Então, Eu não tá, não... ainda está no primeiro ainda. Então, eu vou mudar aqui a forma de passar o slide. Obrigado por me chamar a atenção. O primeiro que você diz é o da abertura? É o da abertura. Você Minha fala água nossa. e esgoto em Pernambuco e os desafios a enfrentar. É o da abertura. Ficou travado Certo. nele. Melhorou, quer dizer, passou Não, agora para o passou ainda segundo não. slide? Continua estacionado nele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair desse compartilhamento e vou voltar a ele Certo. para ver se dessa vez a gente consegue resolver esse problema. Deve estar aí a capa, né, para vocês? É justo. Passou? Não, ainda não. Eu, de fato, não faço Não, ideia do que não possa foi estar para o segundo acontecendo. slide, não. É uma pena. Não sei o que é que pode estar acontecendo. Para mim, aqui está passando, eu estou passando naquelas setinhas que ficam embaixo da tela, que é exatamente o que é recomendável para uma transmissão do Zoom.
mas não sei de fato o que pode estar Coloque em modo de acontecendo. apresentação, Antônio. Foi o Bote. que eu fiz, foi o que Foi. eu fiz, foi. Agora Foi o que eu passou. fiz. Agora passou. Então Agora eu está vou nesse de... mundo. Pronto, então eu vou deixar aqui, não vou mais mexer. Ele não está no modo apresentação, está no modo anterior. Pronto. Mas eu vou deixar, E não agora vou mexer não. passou. Está no Deu, segundo de- slide. Pronto, deu certo, então não vou mexer mais não. Certo. Então esses pontos eu já li para vocês, não vou repetir. E aqui nós estamos falando então da área de concessão. Passou novamente o slide. Passou, tranquilo. Agora está bem. Pronto, então daqui para frente não pergunto mais não. Então nós estamos agora falando das favelas e comunidades urbanas. Nós temos uma população de quase 10% do estado que moram em favelas e comunidades urbanas, e eu dizia que nessa situação o custo de investimento, o investimento per capita tem um valor muito mais alto do que nas áreas urbanizadas. E se você parar para pensar direitinho, é evidente. Porque quando a gente vai investir numa favela, a gente não cuida só da canalização de água e da canalização de esgoto, como é normal nas áreas urbanizadas. A gente precisa, às vezes, demolir imóveis, construir imóveis, moradias para aquelas populações que precisam sair do caminho. Precisamos fazer investimentos complementares em drenagem, pavimentação, proteção de encostas. Então, acaba que o custo unitário, o custo da ligação de água, da ligação de esgoto, fica muito mais elevado. Além, evidentemente, de ter que haver uma preocupação muito grande em juntar essas diferentes disciplinas, como eu já me referi, habitação, e proteção de encostas e drenagem, e um programa muito, mas muito intensivo de educação sanitária e ambiental para que aquelas populações que muitas vezes não têm histórico de conviver com as instalações tanto de água quanto de esgoto, elas precisam ser instruídas e mobilizadas para poder conviver com essa nova realidade. Então, é um custo muito alto, unitariamente falando, ter que enfrentar, e é exatamente aquilo que no estado de Pernambuco e nos demais estados da federação ficou para depois, ou ficou para a última leva, não é? Atender exatamente as populações que mais precisam. E não custa repetir um dado que eu sempre insisto nas minhas apresentações: nós temos quase 100 mil pernambucanos que não têm o banheiro dentro de casa. É uma realidade difícil de imaginar, que a gente às vezes pensa que isso aí é só lá na África ou é só na zona rural. Não. São pessoas que vivem nas áreas urbanas das nossas cidades, da nossa capital, e que não têm sequer um banheiro para dispor. Nós temos, no caso do saneamento rural, que é a parte de baixo aí do slide, uma realidade que não permite que a gente cobre a recuperação dos investimentos pela via tarifária. É um consumo de água relativamente baixo, não tem categorias como comércio, indústria, que possam compensar uma tarifa baixa, são investimentos unitariamente elevados, portanto, são um desafio enorme a gente conseguir fazer os investimentos sem cobertura tarifária, ou seja, é um investimento que o Estado precisa fazer na mesma lógica que faz o investimento em saúde e em educação, ou seja, a gente busca o retorno pela qualidade de vida, pela saúde, pela proteção ambiental, pelo desenvolvimento econômico, mas a gente não consegue recuperar esse investimento pela via tarifária. E essa população no nosso estado representa cerca de 1.800.000 pessoas. Se a gente considerar projeções do Programa Nacional de Saneamento Rural, que indicam que mais ou menos 50% dessa população está em domicílios isolados, então nós temos quase 1 milhão de pernambucanos vivendo lá com o seu poço, com a sua fossa, e que, se a gente quer cumprir a meta de universalizar o atendimento em água e esgoto, a gente precisa se preocupar também com essas populações. Sobre as desigualdades econômicas do nosso estado, nós temos hoje uma quantidade de domicílios de 4 milhões, aproximadamente, para uma população de 9 milhões. Isso já são números do nosso último censo, censo 2022. Então, vocês vejam que nós temos aqui uma realidade que muito pouca gente enxerga, exemplo daquela questão que eu acabei de citar dos banheiros, que é
2.600.000 famílias, 2.600.000 famílias, ou 5.700.000 pessoas inscritas no CadÚnico. Inscritas no CadÚnico. Então, nós temos aí quase 2/3 do nosso estado inscrito no CadÚnico, que é exatamente o programa, o portal que registra as pessoas e as famílias que precisam de uma assistência especial, porque a sua renda não é suficiente para a sobrevivência. E desses 5.700.000 pessoas nessa condição, nós temos mais da metade delas, 3.600.000, vivendo em situação de pobreza. Pobreza numa definição do IBGE. Então, este é o desafio do nosso Estado, né? Com um detalhe a mais, que são quase 400.000 pessoas inscritas no benefício de prestação continuada, o BPC. Todos esses são dados de julho de 2024, obtidos nas fontes oficiais do governo federal. Nós temos, com esta realidade socioeconômica do nosso Estado, metas extremamente ambiciosas, como o Marcelo já falou. Nós precisamos atender até 2033 toda a área da concessão, com pelo menos 99% de atendimento, sem racionamento de água e com perdas dessa água de, no máximo, 25% da água produzida. Nós precisamos também atender praticamente toda a área de concessão com 90% de atendimento até 2033. Tem uma fração dessa área de atendimento com esgotos que a gente pode atender até 2037, como vocês estão vendo aí na linha final. Um desafiozinho especial está aqui na área metropolitana do Recife, e quando a PPP foi formalizada, a PPP que existe aqui para o esgotamento sanitário do Recife, eu sei que a nossa audiência é composta de muita gente de fora do estado, então por isso que eu estou fazendo umas informações complementares. Na nossa PPP da região metropolitana do Recife, na época que ela foi feita, não existia a Lei 14.026, obviamente, e a meta ficou sendo, então, 81%, mas a gente precisa chegar a 90% até 2033, então vai ter que ser feito algum investimento adicional para além do que está previsto na PPP atualmente vigente. A gente tem, ao mesmo tempo que essas metas para cumprir, nós temos algumas restrições e desafios técnicos extremamente relevantes. Em primeiro lugar, nossas cidades vivem um racionamento de água generalizado. De todos os nossos mais de 170 municípios operados pela Compesa hoje, menos de 10 não tem algum tipo de calendário de rodízio de abastecimento. Ou seja, a grande maioria, quase totalidade das cidades do nosso estado, vive um regime de racionamento de água, às vezes tão drástico que é difícil de acreditar. Cidades que têm 3 dias com água, 28 dias sem. E você imagine a população conviver com esse tipo de realidade. Nós temos uma perda de água muito elevada, tá? Da ordem de quase metade da água que a gente produz é perdida, sendo que 2/3 dessa água perdida é perda de verdade, ou seja, que a gente chama tecnicamente perda física, água que vaza e vai embora, e 1/3 aproximadamente é de perdas aparentes, que é aquela água que foi entregue, ela não foi jogada fora, ela foi entregue ao consumidor, ela foi consumida, mas a Compesa não conseguiu medir, não conseguiu faturar, não conseguiu emitir a conta correspondente a essa água. Total, então, de cerca de metade da nossa água que se perde. Lembrando o nosso slide anterior, nós temos que chegar em 2033, reduzindo isso pela metade, ou seja, no máximo 25%, é uma meta nacional que nos atinge também. Nós temos a nossa infraestrutura, tanto de água como de esgotos, em mau estado. Ao longo das décadas, poucos investimentos de manutenção dessas infraestruturas, estações de tratamento, barragens, tubulações, reservatórios, tudo isso deteriorou muito ao longo do tempo e não acompanhou, enfim, os investimentos de recuperação dessas estruturas não acompanharam a deterioração, a necessidade que nós tínhamos de corrigir esse problema. Nós temos uma situação de escassez hídrica que foi colocada
pelo nosso vice-presidente Anísio logo no começo da apresentação, e foi dita também por Marcelo, nós temos uma situação onde o agreste pernambucano é a região mais seca do Brasil. Não há nenhum outro lugar do Brasil e que tenha uma disponibilidade de água por habitante menor do que o agreste pernambucano. E nós temos também uma ameaça aqui no nosso litoral de salinização da nossa água subterrânea. Nós temos muitas edificações abastecidas por poços na cidade do Recife e de Olinda também, enfim, principalmente dessas duas, mas também de várias outras cidades litorâneas, e há o risco concreto, objetivo, dito por grandes especialistas em águas subterrâneas do nosso estado, de essas águas acabarem salinizadas. O dia que isso acontecer, isso não será reversível, em muitas décadas, talvez séculos, portanto, vai precisar imediatamente haver um aumento da produção de água potável por parte da Compesa para poder atender a essa nova demanda. Nós temos também como desafios a mudança climática, que não preciso especificar muito, está na cara de todo mundo a forma drástica como ela está acontecendo, tanto provocando secas quanto provocando enchentes. E nós temos um desafio a mais nas nossas cidades, principalmente na área metropolitana, que é desconectar o sistema de esgoto do sistema de drenagem e dos canais. Por mais que nós ampliemos a cobertura das redes de esgoto, se a gente não desconectar a drenagem indevidamente ligada nos esgotos e os esgotos indevidamente ligados na drenagem, nós não vamos ver nenhum efeito no canal da Agamenon, no canal do Jordão, nos nossos principais rios. Portanto, é um outro desafio, uma outra restrição técnica e fundamental que nós temos que enfrentar. Nós temos também a questão tributária, que vai impactar, a reforma tributária vai aumentar muito os impostos que as companhias prestadoras de saneamento vão ter que pagar. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, se a Compesa admita que seja uma avaliação pela Compesa, uma empresa privada eventualmente terá uma conta feita de maneira diferente, mas não muito diferente, a Compesa teria um acréscimo anual de impostos para pagar da ordem de 170 milhões de reais, é o que está colocado aí nesse slide para vocês. Espero que o slide continue avançando, viu? Isso repercutiria numa redução de investimentos da ordem de 20% ou um reajuste tarifário. Fique tranquilo, viu? Tá tranquilo, viu? Obrigado, Anísio. Obrigado pelo informe, amigo. Ou teríamos que ter também um reajuste tarifário de mais de 8% para poder acompanhar esta realidade. Nós temos também um outro desafio, que é dar conta da lei da tarifa social. Poucos estão informados, mas está em vigor desde junho deste ano, é uma lei federal que obriga, e agora vocês vão entender melhor porque é que eu enfatizei lá atrás tanto a história do CadÚnico e do BPC, porque essa lei diz o seguinte, é uma lei federal que o Estado de Pernambuco tem que implementar a partir do dia 13 de dezembro desse ano, portanto, a partir de menos de 4 meses, a contar de hoje, onde toda a população que está inscrita no CadÚnico ou no BPC vai ter direito a um desconto de 50% sobre os primeiros 15 metros cúbicos que consumir de água. E, consequentemente, a tarifa de esgoto também vai ser reduzida na mesma proporção, já que a cobrança do esgoto é proporcional à cobrança da água. Então, nós temos, vocês lembram daqueles números, né? 64% da nossa população vai passar a ter direito a pagar metade do valor da tarifa mínima pelo simples fato de estar inscrita no CadÚnico ou no BPC. Então, esse é mais um fator de restrição. Eu aqui já começo a chamar a atenção sobre as repercussões enfim, uma nova tarifa, um reajuste tarifário, um realinhamento tarifário, chamemos como quisermos, sobre uma realidade social extremamente desafiadora e com uma obrigação de fazer investimentos no volume que o secretário Marcelo explicitou para nós na primeira apresentação. Então, o que é que nós vemos como alternativas? Primeiro, nós podemos ver uma necessidade de uma profunda reestruturação da Compesa, onde a Compesa possa, de fato, ter um plano
factível, um plano realista. Foi, aliás, esse plano que ela se comprometeu perante a Agência Reguladora de Pernambuco há um ano e meio. Ela deu entrada lá num documento comprovando que podia dar conta de, fazendo as reformas necessárias, encarar esses desafios que foram colocados pela Lei 14.026, pelo marco regulatório. Outra alternativa que nós temos é que nós passemos a praticar uma política tarifária, seja na sua estrutura, nos seus reajustes e nos seus reequilíbrios, que seja livre de interferências e que a gente possa ter uma tarifa realista que atenda naturalmente às restrições e às dificuldades do nosso povo. Nós temos duas formas também de contratos que estão sendo muito bem-sucedidas na área de água e esgotos no Brasil inteiro, principalmente nos estados mais desenvolvidos, que são os chamados contratos de performance e contratos global service. Eu não vou entrar aqui em detalhes, meu tempo já está terminando, mas são contratos em que o terceirizado ele recebe pelo desempenho que ele apresenta. Ele não recebe, por exemplo, o cara que está instalando hidrômetro, ele não recebe por hidrômetro instalado. Ele recebe pelo aumento de faturamento que aqueles novos hidrômetros vão proporcionar com Compesa. Então, ele fica estimulado, evidentemente, a procurar fazer instalações bem feitas, começar pelos consumidores que dão o melhor resultado financeiro de imediato. Enfim, são formas muito modernas, digamos assim, que estão dando muito certo em vários locais do Brasil, inclusive na própria Compesa, que recentemente começou a praticar esse tipo de contrato com excelente resultado. Há sempre a possibilidade de fazer PPPs específicas num determinado trecho para esgoto sanitário, para tratamento de esgoto, enfim, sem a necessidade de generalizar, e tem finalmente essa modelagem que está sendo executada pelo BNDES, contratada pelo governo do estado de Pernambuco, no âmbito da secretaria da qual o nosso secretário Marcelo faz parte, que é uma modelagem que está em andamento e que tem aí uma interrogação, porque a gente não sabe exatamente, ninguém sabe, nem o secretário, nem o próprio BNDES, eu suponho, sabe exatamente qual vai ser o resultado. Os estudos ainda estão em andamento. Então, nós temos essas alternativas, digamos, esse rol de alternativas colocados diante de nós. Finalmente, nas conclusões, são 2 slides. Nós temos um desafio de executar todas essas metas até 2033, o que para todos os especialistas, inclusive eu próprio, é impraticável, não é possível, mas é o prazo que nós temos, oficial, e se a gente não cumprir, haverá penalidades econômicas para o Estado, não pode acessar recursos federais, e uma série de outros benefícios fiscais. Até isso mudar, a gente tem que trabalhar com esse cenário e, portanto, perseguir o cumprimento da meta. Nós temos essa dificuldade econômica extremamente relevante, que eu vou aqui sublinhar: favelas e comunidades urbanas com uma desigualdade, de um desafio extremamente relevante. A essa nova demanda da população rural, que nunca esteve no radar da Compesa, nem do governo, nunca esteve, que eu digo, ao longo das décadas, né? E só recentemente, alguns anos atrás, passou a ser um tema importante e relevante. Nós estamos observando o cenário mundial, muitos problemas vinculados à prestação privada dos serviços, escândalos enfim, retornos dos sistemas à operação pública, porque a operação privada não deu certo. Em alguns lugares, o contrato acabou e simplesmente não quiseram renovar com o privado. Em outros lugares, tiveram que entrar na justiça, fazer uma briga, pagar indenizações, enfim, para poder retomar o serviço, porque a população estava insatisfeita, não dava conta de pagar as tarifas. Enfim, situações que nos preocupam quando a gente olha o panorama mundial, quando a gente junta tudo isso, essa dificuldade nossa, do nosso Estado, da nossa população, toda essa questão da tarifa mínima, do CAD único, que eu já expliquei, a gente não vê muita facilidade para conciliar com o interesse de um investidor privado, de uma concessionária privada. Então, fica como uma preocupação grande para compartilhar com todos. Finalmente, nós temos algumas questões, eu vou acelerar aqui, mas, enfim, questões técnicas sobre conduzir os investimentos que hoje estão assumidos pela Compesa, como é que ficaria no cenário de uma operação privada, a condução de todos esses investimentos.
há necessidade de uma regulação imprescindível, né, que essa regulação seja muito bem estruturada e qualificada. Nós temos a Agência Reguladora de Pernambuco, a ARP, mas que para enfrentar um desafio como este, que está colocado aqui, nem ela, nem nenhuma outra agência reguladora estadual do Brasil está suficientemente equipada, seja em tecnologia, seja em número de pessoas com qualificação adequada. A nossa agência reguladora não foge a essa regra, precisa, então, melhorar muito em termos da sua estrutura e qualificação. Por fim, nós temos uma questão que é da chamada outorga onerosa. Vários governos estão optando pela modalidade de fazer a escolha da empresa privada com um dos fatores, às vezes até o único fator, fixa lá a tarifa, e quem oferecer um melhor preço à vista para entrar nos cofres do Estado ganha a licitação. Outros estados estão escolhendo um modelo misto. É aquele que dá o melhor pagamento à vista pelo serviço e, ao mesmo tempo, garante uma tarifa baixa. E tem lá as equações para poder distribuir. E tem estados que não querem nem ouvir falar em receber valor à vista, que entendem que a melhor forma de fazer a entrada da empresa privada mediante a oferta da menor tarifa. E não precisam, não fazem a conta com o pagamento de outorga onerosa, ou seja, esse valor à vista, para estimular a concessão. Dois bons exemplos, muito recentes aqui na nossa região, são o Ceará, que todas as PPPs que fez não colocou isso como condição, e a Paraíba, que está concluindo agora o processo de modelagem também com o mesmo BNDES, mas já divulgou abertamente que não quer receber nenhuma outorga onerosa. Nós não sabemos ainda qual vai ser o modelo para Pernambuco, ele está sendo elaborado, mas nós defendemos que, se for um modelo que preveja algum tipo de outorga, ou seja, algum tipo de pagamento à vista, que esse pagamento à vista seja integralmente destinado a um fundo estadual de saneamento para exatamente fazer frente a todos aqueles investimentos, aquelas questões de favela, de rural, que nós colocamos anteriormente, e lembrando mais uma vez, nunca é demais, o grau de pobreza e de desigualdade socioeconômica que o nosso Estado vive. Muito obrigado aí, perdoe um pouco aí o estouro do tempo, eu fico da mesma forma à disposição nos debates. Antônio, muito obrigado pela sua apresentação. Você trouxe também muitas informações e focado muito do lado social, que esse lado realmente é um lado que a gente tem que ser sensível a ele, porque é uma realidade que a gente enfrenta, e o difícil é justamente montar essa equação complexa para chegar a uma solução. Mas está aí para toda a sociedade. É muito interessante esse tipo de debate, porque a sociedade toma conhecimento do que a gente está vivendo e que venha contribuições no sentido de a gente solucionar. Muito obrigado, e eu vou ter a honra e o prazer de passar a palavra para um amigo, Serapião Bispo, que é o diretor de Ciências, Tecnologia e Sustentabilidade do Sinduscon de Pernambuco. Amigo Serapião, por favor, a palavra é vossa. Obrigado, Anísio, pelo convite. Está me ouvindo? Estou ouvindo, tudo bem, sim. Obrigado pelo convite. Agradecer, né, pela atenção. Saudar nosso amigo Antônio, lá do CTP, nosso secretário Marcelo, né, e a todos que estão assistindo a apresentação do evento. E eu queria fazer uma correção, Anísio, porque eu não sou especialista na área de saneamento e água, né? Eu sou, como cidadão, construtor, né, engenheiro, eu entendo a importância do tema, né, saneamento, água e esgoto. Então, a gente vive isso, como engenheiro, vive isso há muitos anos, né? A gente percebe toda essa importância, que é gigantesca, né? E tem um trabalho aí forte para ser feito, né? Os números que o Antônio coloca, que o Marcelo coloca, são preocupantes, né? São desafios quase, né, intransponíveis. Mas como a gente o engenheiro, por formação, ele é otimista, né? A gente tem que perseguir e chegar eu acho que a tecnologia, né, pode nos ajudar em muito, né? Eu tenho estudado muito essa parte de água e esgoto, né, em processo de ciclo fechado, para não depender cada vez menos do sistema de rede, né? Acho que tem caminhos por aí também, mas vamos à luta.
Anísio, eu pedi, acho que a Abraão, para ele, se possível, Não, colocar a minha tá, apresentação. tá aqui a apresentação, vai ser colocada agora, por favor, Maia. Pronto. Aí, Anísio, são poucas as telas que a gente fez, né? É a experiência que a gente tem, né? Lá de uma época nós construímos, né? E fizemos a doação. Não, Tá, já aí tinha. está no final, está no começo. Está no final aí, né? Vou voltar. E aí é uma experiência que nós tivemos, né? Da Vila Aurora, é um empreendimento que praticamente é um bairro, um bairro planejado em Paulista, Fabião, no centro de Paulista. essa é a sua primeira apresentação mesmo, é a ET, né? A primeiro slide. Essa é a primeira tela. Certo, obrigado. Obrigado. E aí, podia passar, por favor, para a segunda tela? Pronto, aí. Esse empreendimento é um empreendimento de 3 mil e poucos apartamentos, né? 3.100 apartamentos, no centro de Paulista, na antiga fábrica Aurora, por isso que ele leva o nome de Vila Aurora. São 12 condomínios que circulam um grande parque central, e essa época a gente escolheu uma pequena área de 1.000 e poucos metros dentro desse master plan, e fizemos uma doação para a Compesa, né? A gente entendeu, na época, que era muito importante ser saneado, né? Foi a pergunta que você me fez na apresentação passada, na semana passada aí. A importância é muito grande. A gente tem um empreendimento saneado que você valoriza, inclusive, o bem, né? É um produto do Minha Casa Minha Vida faixa 3, e ter esses empreendimentos com sistema de force filtro vamos chamar assim, é muito danoso para a operação do dia a dia, né? Para os condôminos. Então, a gente fez um sistema, fez uma ética, fez toda uma infraestrutura de saneamento, né? De coleta de emissários por todo o empreendimento. Cada um é ligado, né, com sua água, seu esgoto, gás, tudo encanado, tudo por cada condomínio. E aí esse trabalho foi feito lá atrás, em 2013, 2014, aprovando o projeto na Compesa. Na época, acho que não tinha da BRK ainda iniciado, alguma coisa parecida. E aí aprovamos, fizemos uma doação, juntamos toda aquela documentação, e hoje nós estamos já com praticamente 85% do empreendimento entregue, né? O processo já está operando. A ETA nós fizemos em 6 etapas, hoje as 6 etapas já estão instaladas, as 2 últimas etapas ainda não estão em operação, mas já está entregue também. Segunda tela, por favor, Abraão. Aí é só o fluxograma da ETA, né? É uma ETA bem robusta, uma ETA com sistema aeróbico e anaeróbico, a gente fez também, com tanto de contato, tudo muito bem planejado, muito bem projetado e executado. Por favor, a próxima. Esses são os benefícios que a ETA tem, né? Que a gente viu lá atrás, era muito importante. Nós tínhamos um curso d'água um afluente muito próximo à ETA, né? Um efluente praticamente, eu vou dizer assim, que não está 100%, mas é quase 100%, né? É, contaminado, né? O esgoto a céu aberto nessas regiões é muito grande. Então, a gente coloca água limpa, né? Hoje dentro do córrego lá, dentro do riacho. A gente está ajudando a melhorar a água local. Então, é um benefício que a gente traz. O lançamento do esgoto tratado, né? Adequadamente, melhora, como eu falei, a questão de rios e córregos e emissários, etc. Então, a contaminação do meio ambiente é muito pequena. Não existe com o tratamento de esgoto. Eu coloco, né, eu sempre digo lá no Cidoscom, que o maior impacto ambiental que a gente tem hoje na cidade, no centro urbano, no estado de Recife, por exemplo, é o esgoto céu aberto. Esse, para mim, é danoso, né? Ele impacta diretamente na saúde pública do nosso morador, do nosso usuário. Então, se a gente consegue fazer esses esgotos, né? Chegar, de fato, a um local tratado e ele ser tratado e ser destinado, né? Adequadamente, então, é um trabalho de saúde pública também, né? Por favor, próxima. Aí foi aí no início da construção da ETA, né? É uma ETA toda automatizada também. A Compesa, com a BRK, ela pode operar a ETA de fora do ambiente físico, né? Muito bem elaborada. A próxima. Aí a gente vê as etapas, né? A gente entregou a primeira etapa a operar, e depois saiu montando a segunda, a terceira etapa, a quarta, a quinta e a sexta etapa agora. Então, todos esses espaços, todos esses radieiros aí de concreto já estão ocupados, né? E praticamente ela está com 85% de operação já, né? Tem a área de secagem de lodo,
ela é muito bem instalada e ela está no meio, numa parte do master plan, né? Então, ela não tem mau cheiro, não tem contaminação, até porque ela compõe o master plan, o projeto todo habitacional. Então, ela não é uma ET que traz transtorno também para o uso quando ela está colocada, né? Então, ela foi muito bem elaborada, bem executada, e hoje a operação ela é uma operação tranquila dentro da compensa IBRK. A próxima. Aí tem a parte que muitos consultores me perguntam como foi que foi feito esse processo de doação, de entrega, de operação, né? É um projeto, pela quantidade de pessoas impactadas, são 11.500 moradores no entorno do projeto, né? Não é uma área pequena, então teve todo um trabalho de projeto para ser aprovado dentro da Compesa, na época, terreno, doação, né? Um databook muito grande que a gente faz no final no final do projeto da ETA executada, e esse trabalho é um trabalho de quatro mãos, né? Não é só da nossa parte, a Compesa o tempo todo interage conosco, CPRH também, então a gente tem que entregar a ETA não só executada pronta, mas operando, né? E com os índices de deficiência, como está previsto no projeto e dentro do CPRH também, né? Isso é tudo muito bem monitorado. E ao final de pelo menos 3 meses de operação, por cada etapa que a gente é entregue, né? A gente tem que seguir todo esse roteiro, né? Ao final, fizemos já as duas entregas completas da Compesa e temos agora a terceira etapa agora, que nós estamos integrando também nesse processo de operação de 3 meses, né? E aí, no final, fica tudo mais fácil, mas hoje é um trabalho realmente robusto, né? Pelo tamanho da ETA também, mas é um trabalho que bem discutido, bem interagindo direito com todas as partes, ele sai redondinho, né? Não é nada de outro mundo, né? A próxima. É isso aí, pessoal. Isso foi o nosso experimento, a nossa experiência que a gente tivemos a experiência exitosa que tivemos com a Compesa, né? Evitando que esse grande empreendimento de 3.100 habitações não tivesse no futuro problemas que a gente percebe hoje quando você faz um empreendimento que não seja saneado, né? Quando a gente encontra o saneamento na porta do empreendimento é muito bom, né? Mas como pelos os indicadores que a Antônio colocou e o Marcelo colocou, não é fácil você encontrar hoje, né, áreas, terrenos que tenham saneamento na porta, né? Aqui em Recife, nos bairros novos, você consegue fazer isso, mas normalmente nos bairros, né, nas cidades, municípios mais distantes, você não tem essa benevolência de encontrar, né, um ponto de visita de esgoto na porta do empreendimento. Então, a gente, de fato, grandes empreendimentos tem que fazer esse trabalho de investimento. É um investimento alto que a gente fez, né? Não é pequeno, mas no final ele vale a pena, ele é vantajoso, até porque agrega valor também ao empreendimento e também às unidades habitacionais. É isso aí, pessoal. Serapião, muito obrigado por sua apresentação, muito boa, É que ela rápido é também, né? complementar, e você traz o lado tecnológico, o lado da inovação, porque para buscar a solução mais adequada, você não tem uma solução só, pode ser um conjunto de alternativas que se tenha, que se possa viabilizar justamente se chegar na universalização. É muito interessante esse projeto, que vai servir de modelo aí para determinadas regiões que a rede não possa chegar ou ela não seja viável chegar. Uma alternativa dessa é uma alternativa realmente totalmente plausível, tá entendendo? Parabéns para você pela E, iniciativa. e a Diga. escala favorece ao projeto, né? Quando você tem uma É, escala desse tamanho, fica mais fácil de você viabilizar, né? Tornar o projeto ficar de pé, né? Quando a escala é menor, fica mais difícil também, a gente sabe disso, né? certo. Mas A escala é fundamental nessa área, né? é, foi Pronto. bom. Então, a gente vai começar uma parte de bate-papo. Nosso encontro é bem informal. O nosso FIEP Ambiental ele já tem 15 anos de existência. Todo final do mês a gente tem um encontro desse, tratando um tema de sustentabilidade, um tema de meio ambiente, já há 15 anos.
Todos os meses. Então, é bem amistoso e sem muitas formalidades. Aí eu pergunto ao secretário Marcelo Corrêa, dado o desafio que a gente tem, mas a gente tem outras oportunidades. Na hora que a gente vê que a gente está precisando de tratar o esgoto, que a gente vai precisar de construir ETs, a gente tem que pensar que essas ETs ela venham a aproveitar para gerar o biometano, porque uma ET pode aproveitar fazendo uma fermentação anaeróbica e obter o biogás, e desse biogás ele chegar no biometano. Como também uma água de reuso. A gente tem em São Paulo o Aquapolo, que realmente chega a quase 1 metro cúbico por segundo, que ele pega uma grande estação de tratamento de São Paulo e essa água de reuso é enviado para um polo industrial que é utilizado como água de refrigeração, água de irrigação para a empresa. Então, como é que o governo do estado está pensando justamente nessa forma de ser mais criativo e a gente fazer determinadas ações que venham a contribuir com aumento de receita e melhoria da qualidade ambiental, Marcelo? Excelente perguntas, Anísio. Inclusive porque são de fato oportunidades que a gente já tem verificado em outros estados, que a Compesa tem estudado, e o biometano, por exemplo, é uma belíssima oportunidade para setores intensivos aí no uso de energia e que podem ter aí a oportunidade de fazer sua transição energética com o uso dessa fonte de energia não emissora, né? Então, recentemente, por exemplo, a gente estava conversando aqui com o presidente da Copergás, né, que está fazendo uma grande mobilização em prol da possibilidade da introdução de ônibus a gás, por exemplo, nos sistemas de mobilidade urbana, e ele vem colocando assim como a expansão do biometano pode ser uma grande oportunidade para que o gás, que hoje já seria uma alternativa, né, aos veículos hoje utilizados nos sistemas de mobilidade urbana, seja ainda mais competitivo vis-à-vis dificuldades que têm sido enfrentadas, por exemplo, na introdução de frota elétrica, né? Então, de fato, é uma grande oportunidade que esse ciclo de investimentos que o saneamento vai demandar no próximo ano tem pela frente, de inclusive gerar energia não emissora, né, de gás para outros segmentos. A Compesa está atenta e vem estudando esse assunto, e quando a gente traz aqui a iniciativa privada para trabalhar junto com o Estado na distribuição de água e na universalização de água e esgoto, a gente procura também estabelecer os melhores incentivos para que ela vá atrás dessas fontes de receita, né? Então, se você olhar aí os contratos de concessão que têm sido recentemente feitos, eles fazem abertamente essa indução, já introduzem esse incentivo na partida para que as concessionárias busquem essa fonte de receita. Uma parte dessas fontes de receita ela é compartilhada com o usuário através de redução de tarifas cobradas dele no final do dia, e uma parte da própria concessionária, de forma que seja estimulada a concessionária a buscar essas alternativas e, ao mesmo tempo, você repassa para os usuários do serviço público também uma parte dos ganhos decorrentes de inovações como o uso de água de reuso e utilização de biometano, produção de biometano a partir das estações de tratamento de esgoto. Então, esse é um tipo de soluções que têm sido colocadas em modelos recentes de concessão. A gente tem visto sua ampliação, sobretudo nessas concessões mais recentes feitas, e a gente deve caminhar aí na modelagem para um incentivo parecido com esse, né? Um incentivo assim explícito, já uma autorização na partida para que a concessionária possa explorar esse tipo de receita, compartilhando uma parte disso com os usuários e uma parte disso ela também se beneficiando de forma a estimular ela a buscar esse tipo de inovação. Muito importante isso, porque é justamente a inovação que vem trazer condições de poder viabilizar. Aí eu pergunto agora para Antônio Miranda, que ele é muito experiente e conhece muito. Que caso dentro do Brasil dessas concessionárias pudesse servir de modelo para Pernambuco? Você deve ter conhecimento aí, vários estados aí que têm as suas
concessionárias de água e que trabalha com esgoto. Tem algum estado que a gente pudesse servir como modelo de referência para Pernambuco poder ter como o norte, Antônio? O Anísio, é claro que nosso estado tem peculiaridades que precisam ser observadas, mas de maneira assim, mais geral, como você está dizendo, eu gosto muito da forma como o Ceará aborda. Acho muito interessante, porque, em primeiro lugar, tem similaridades conosco do ponto de vista climático, ambiental, geográfico. Segundo, tem similaridades com o nosso também do ponto de vista da disponibilidade hídrica e da situação socioeconômica da população, e tem feito um enfrentamento já há algumas décadas de forma muito positiva dos desafios do saneamento rural. O Ceará hoje é o estado líder no Brasil no enfrentamento do desafio do saneamento rural. Vem delegações de todo mundo, literalmente, fazer visita para conhecer o chamado CISAR, que é o Sistema Integrado de Saneamento Rural, que foi criado um pouquinho antes na Bahia. Lá na Bahia se chama de outro nome, chama Centrais, mas na Bahia não ganhou velocidade, não ganhou tração da forma como ganhou no Ceará. Então, hoje no Ceará, para você ter uma ideia, mais de 50% da população rural já está atendida com água regular 24 horas por dia, 7 dias por semana, de boa qualidade. É um sistema de autogestão. Então, a CAGES, que é a Compesa de lá, ajuda a organizar o serviço, e as mais já são 200 e tantas localidades, 256, eu acho, localidades atendidas dessa maneira. As comunidades fazem uma espécie de assembleia e elas administram o próprio sistema. O Estado do Ceará faz o financiamento, executa, e as comunidades, então, contratam uma pessoa da própria comunidade para ser o encanador, o leiturista, o entregador de conta, e o operador da estação de tratamento de água. A gente pode daqui dizer assim, meu Deus do céu, né? Serapião, eu, Marcelo, os engenheiros, a gente pode dizer, mas como é que isso funciona? Bem, tem 1 milhão de pessoas lá no Ceará sendo atendidas exatamente dessa forma. Exatamente dessa forma. Com uma espécie de cooperativa, de comunidades ajudadas na sua gênese pela própria CAGES, que é a Compesa de lá, repito, pelo governo do Estado, muito financiamento do governo do Estado, recursos do Banco Alemão, KfW, recursos do Banco Mundial, muito investimento assumido pelo Estado para a implantação. Lembra, como eu disse lá na apresentação, não é recuperável pela via tarifária. Então, esse não é o tipo de investimento que você diga, ah, não, a CAGES vai fazer, ou a Compesa vai fazer, e a tarifa vai pagar esse investimento. Esqueça, não funciona por aí. Então, funciona muito bem lá no Ceará há décadas, então não é uma coisa que se diga, ah, está funcionando bem, mas só faz 5 anos, vamos aguardar. Não. Já fazem 30 anos que isso funciona dessa maneira lá no Ceará. E também a forma como o Ceará está agregando a participação privada. Eu acho que é muito produtivo e muito interessante. Não se discute lá a concessão ampla dos serviços, assim, a CAGES ficar com, por exemplo, com a produção da água, que foi, por exemplo, a situação, a solução que encontraram em Alagoas, que encontraram no Rio de Janeiro, e que é uma das possibilidades, evidentemente, aqui para Pernambuco, como o secretário apresentou. É menos ruim, digamos, do ponto de vista do risco, do que entregar tudo como o Piauí está querendo fazer. Você me perguntou o modelo, eu disse o Ceará no lado positivo, eu digo o Piauí do lado negativo, porque lá eles estão modelando de uma maneira tão ruim que o edital deu vazio, a licitação deu vazia, ninguém se candidatou a fazer a participação, porque ficava tudo na mão rigorosamente do setor privado, sem nenhum papel para o setor público, nem na produção de água, nada disso, com todas as obrigações de fazer o rural num estado que tem uma realidade socioeconômica ainda mais desafiadora do que a nossa. Nós aqui temos 64% da população no Cade Único, lá o Piauí, a última cifra que me mostraram era mais de 70%, acho que 74% da população no Cade Único. Então, como é que você concilia? Ah, sim, lá tem que pagar R$ 1 bilhão pela outorga à vista. Um PIX para o governo do estado do Piauí de R$ 1 bilhão. Como é que você concilia pagar à vista 1 bi
numa população carente dessa, e como é que você vai recuperar isso lá na frente, tendo que investir em favela, em zona rural, em tudo? Enfim, eu colocaria do ponto positivo o Ceará e do ponto negativo o Piauí, respeitando, claro, as peculiaridades aqui do nosso estado. Muito interessante a sua colocação. Você colocou os dois extremos, né? Então a gente tem que ver onde é que a gente vai se adequar aí dentro desse nosso modelo para efetivamente a gente buscar essa melhoria e a gente atingir esses índices. Agora eu pergunto a Sarapião, como engenheiro, como empresário, ele dentro desse projeto, que é um projeto inovador dessa estação de tratamento, como é que é a taxa de retorno dele, que você fez um grande investimento, mas ele retorna em relação ao trabalho executado numa rede que esteja conectada a uma ET do BRK ou da Compesa, como é que é o retorno? É igual ou demora mais o tempo? Como é que é o playback desse investimento? Não tem payback, Anísio, nesse caso, né? É um investimento a fundo perdido que a gente faz, executa, né? As nossas expensas e doa a Compesa BRK, né? É um, é um, é uma- é um, e aí, todo esse custo, como voltando para a escala, né? A gente pega esse custo que nós tivemos lá, que é um custo alto, e dividimos isso em 12 condomínios que nós fizemos, né? Qual o retorno desse processo todo? O retorno é o retorno de você ter um empreendimento, um master plan, praticamente um bairro planejado, de melhor qualidade do que fosse É. colocar fossos e filtros, né? Na realidade. Então, você valoriza o bem. Se a gente consegue, se a gente consegue agregar valor ao empreendimento, consegue. A gente consegue retorno financeiro? Talvez não, né? Porque aí muita gente está comprando um apartamento de 200 e poucos mil reais, 250 mil reais, talvez não consiga ter a noção, né, do benefício de ter um empreendimento saneado, né, num bairro saneado. Esse é um fato, né? Mas faz parte da concepção do projeto, né? Inclusive, a gente tem lá reuso de água suja também. Todos os condomínios lá tem água cinza de reuso, parte da água servida, da parte da lavanderia, para também diminuir o consumo de água potável também, na parte de jardim. Mas são tudo processos do projeto como um todo para trazer qualidade ao empreendimento. Esse é o ponto, né? A gente Certo. não tem como, a gente não recebe de volta, não recebe esse retorno financeiro do que gastou. Faz parte desse custo que a gente fez, né? Certo, Tem Serapião. Mas também. veja o seguinte, uma coisa que eu queria colocar para você. Houve um investimento. Obviamente, você teve que agregar esse custo para você poder colocar no custo que você teve da sua construção. Isso representou mais Exato. ou menos que percentual? Você tem um retorno porque você valoriza. Quem vai morar lá já vai morar numa habitação saneada. E isso pesou dentro do investimento global seu? Que peso Isso foi? pesa, porque fica mais caro do que fosse fazer fóssil e filtro, de fato. Seria mais barato fazer fóssil e filtro. Mas a gente evita também passivos futuros, né? O Ah, consultor hoje, Anísio, ele tem que pensar no depois, no pós-entrega do empreendimento. Ele não pode só pensar até a entrega do empreendimento, porque a gente chama isso de infra não incidente. Todas as infra não incidentes de água, de esgoto, né, de gás, ela tem que ser muito bem feita e tem que durar 10, 15, 20, 30, 40 anos. Não dá para a gente pensar. E o sistema de fóssil e filtro ele é um sistema problemático, né? Então, na mesma escala de quantidade para a gente, nós produzimos lá, e essa escala seria para o bem e para o mal, né? Se a gente fizer um projeto bem feito, né? Isso tem que estar no custo, pensar no custo. E num projeto com 12 empreendimentos, mais um comercial que tem no centro do empreendimento, isso tudo em fóssil e filtro, isso teríamos problema lá na frente. Então a gente prefere pagar, né? Ter um custo maior, um resultado menor, mas evitar problemas futuros de passivos futuros nessa parte de fósseis e filtros, que ele não traz o mesmo benefício que traz um empreendedor saneado, né? Se isso a gente agrega valor no preço final, a gente não consegue, né? Porque o mercado de vida ele é muito limitado, né? Então, isso é um ônus no orçamento que a gente tem que ter, e você não consegue transferir no preço final. Isso é um fato também.
Mas a gente evita lá na frente, ter, todo mundo cabelo branco, eu nem cabelo tenho mais, né? Então a gente não pode nem arriscar, nem deixar para lá na frente estar com estresse com essa parte Então a gente tem lá, hoje, além de entregar tudo, a gente já tem todo um master plan, toda uma parte de campo, de parque, de tudo, né? Eu já tenho me preocupado bastante com a prefeitura para dar pressão para poder manter a limpeza organizada. As pessoas, o município tem que dar um pouco de retorno também a isso aí. Então, o tempo todo eu fazendo papel de prefeito, né? É, muito interessante essa sua iniciativa. Agora a gente entra numa nova fase aqui da nossa dinâmica. Então, Marcelo, você pode fazer uma indagação, uma pergunta, uma colocação, ou para Antônio ou para Sarapião. Então, você fique à vontade, escolha um dos dois aí para você fazer. Anísio, eu Diga, podia fazer uma, Anísio, eu podia dar uma palavrinha rápida antes do Marcelo pode fazer. sim, pode sim. Nessa parte eu me meto muito com essa parte de tecnologia, né? E nessa parte de esgoto, de geração de energia, ou geração do uso do gás metano, a gente tem um trabalho muito há um tempo atrás com o pessoal do IAT. E não sei se o Marcelo tem ciência disso, né? No passado. O IAT fez um projeto de pesquisa de P&D, né? Pesquisa de desenvolvimento com a CELP, hoje Neoenergia, né? E eu fiz através de um projeto que a gente tem com o Shop, e a Compesa fez em Caruaru, né? Então foram dois projetos de geração de energia, uma geração distribuída, através, no meu caso, com matéria orgânica do shopping, que a gente ia executar, mas eu já coloquei para ter na obra já, com folhagem, com resto de alimentação, resto da preparação do alimento, e o projeto da Compesa seria com o lodo da Compesa, central da Compesa lá de Caruaru, né? O nosso projeto ficou de pé, funciona já há 6 ou 7 anos, já há 7 anos já, né? Gera energia numa geração distribuída, gerador a gás, tudo. E esse projeto da Compesa de Caruaru não foi para frente. Eu até entrei em contato recentemente com o pessoal do IAT, que é um instituto privado aqui em Recife, fantástico o instituto, né? Um nível de conhecimento altíssimo, só pega de lá dentro. E esse projeto hoje está empacotado, está encaixotado, todos os equipamentos, para produzir 300 kWh de energia por ano. É muita energia para ser gerado com lodo de uma ETA, né? Esses equipamentos estão todos guardados. O projeto, para ficar de pé, é rapidinho. Eu até falei com o Flávio Coutinho. Estou tentando juntar os dois. É um trabalho voluntário que a gente faz, né, mesmo? Juntar as duas partes do Flávio com o pessoal do IAT para levar esse projeto para Noronha. Porque Noronha precisa dar um uso do lodo, que está lá, que é um problema para Noronha, trazer o lodo de volta para o continente, e esse lodo podia gerar energia lá. Então a gente resolve além do lodo e resolve a energia de Noronha, que também tem, né? Então, com a cartada só, você resolve lodo e energia. Então é um mega projeto que pode ser montado, né? Eu coloquei isso na mão do Flávio, falta só juntar o Flávio ao Paulo Gama para que esse projeto fique de pé novamente. É fantástico. Tem Muito solução para tudo interessante ali. mesmo. Tudo tem Muito solução. interessante. Então, Para vamos lixo, ver para como é que resíduo, isso. para o lodo, para o esgoto, para tudo. Pronto, vamos ver como é que a gente pode contribuir para que isso realmente se efetive, né? Marcelo, por favor, você faça a sua indagação aí para qualquer um dos dois. Fique à vontade. É, obrigado, Anísio. Vou aproveitar aí a expertise dos dois para fazer aí duas perguntas aí sobre temas que de vez em quando aqui surgem para nós quando a gente está debatendo esse assunto. Assim, Antônio mencionou a experiência do Ceará de PPP de esgoto e a gente tem uma experiência aqui que foi citada aqui também, muito interessante aqui da região metropolitana do Recife também. O que a gente tem debatido muito, né, quando a gente se depara aqui com PPPs de esgoto, assim, são duas limitações que você acaba, de certa forma, não enfrentando ou, de certa forma, tendo que tratar quando você lida com PPPs de esgoto, vis-à-vis modelos mais intermediários, né, que juntam PPP de esgoto com a distribuição de água. A primeira é o fato de a PPP de esgotos depender muito, sua viabilidade depender muito do avanço nos investimentos e na universalização dos serviços, evidentemente, de distribuição de água, né?
Então você tem uma interface muito grande entre o serviço de esgoto e o serviço de água. A experiência tem mostrado que se você não caminha com os dois juntos, você acaba tendo uma dificuldade aí com as PPPs de esgotamento sanitário, seja no curso do contrato, seja até de viabilidade mesmo, assim. Esse é um dos desafios, por exemplo, da PPP aqui da região metropolitana do Recife, e esse é um dos motivos para alguns estados, nós mesmos estarmos estudando, Alagoas Rio de Janeiro, o Pará, Sergipe, procurarem um modelo aqui intermediário, em que você integra melhor esses dois serviços, distribuição de água e esgotamento sanitário. Então, eu queria escutar um pouquinho aí, Antônio, sobre esse desafio que você enfrenta quando você está comparando aí essas alternativas assim, de modelo. E uma outra pergunta que a gente está se deparando aqui já ouvimos várias opiniões distintas, assim, mas queria aproveitar para ouvir também aí os dois, né, assim, tanto o Antônio quanto o Serapião, é o desafio das ligações intradomiciliares, né, que é outra questão que surge aí em todas, seja quando o serviço é prestado por empresa pública, seja quando o serviço é prestado por algum modelo de PPP ou concessão, é o desafio de você fazer o investimento na cobertura, nas ligações aí dos condomínios, das residências, mas aquele investimento que é necessário para ser realizado nas residências, e muitas vezes você acaba tendo algum tipo de resistência ou dificuldade de adesão do morador, sobretudo quando você está falando de esgoto, né? E aí a gente tem visto aí as PPPs tratarem o assunto de forma muito diferente, né? O Ceará colocou isso como um encargo já do próprio empreendedor privado, mas evidentemente que isso é um desafio, porque você coloca como um encargo do empreendedor privado, mas ele tem um limite para poder ingressar na casa das pessoas, né? Precisa de uma anuência, existem riscos associados a isso, então tem um risco de você onerar mais o projeto ao mesmo tempo você está dependendo de ações que não estão exclusivamente na mão do privado. E tem outros estados e outros grupos privados que criticam muito essa alternativa justamente por isso, né? Que você vai onerar muito o projeto, colocar um risco muito grande aí no projeto e correr o risco aí de não conseguir funcionar. Então, como é que vocês enxergariam, que tipo de regra ou de alternativa vocês veriam aí para quem está pensando nesse tipo de projeto para tratar essa relação com os moradores no que toca às ligações intradomiciliares? Começa com você, Antônio. Depois o Serapião fala. Eu só peço assim, mais ou menos uma resposta assim, de uns 3 minutos, porque a gente já está perto do nosso tempo, porque é uma prática que a gente tem até 1h30. Mais 3 minutos, sei que você tem um bom poder de síntese, aí a gente não vai ter problema nenhum. Vai lá. Depois desse desafio, eu só posso cumprir, né? Veja, duas questões extremamente relevantes colocadas por você, Marcelo, que vão merecer uma reflexão posterior. Por agora, eu posso dizer o seguinte: o próprio modelo das PPPs de esgoto do Ceará está evoluindo. A cada PPP que eles fazem, eles dão mais um passo, observam mais alguma coisa. Tem uma receita imediata que é daquela população que já tem água encanada, mas não tem a rede coletora. Então, expandir para essas populações, a receita vem rapidinho. Você está dizendo com muita razão, e quando a gente for precisar expandir a rede de água e a gente não conseguir, não tiver dinheiro para fazer esse investimento, ou para acabar com o racionamento, para colocar mais água dentro do cano, como é que a gente precisa fazer? Claro, é uma equação, por isso que eu fiz a ressalva de cada estado. No Ceará, eles conseguiram equacionar. Então, a CAGES sobrevive sem a necessidade de uma participação maior privada, pelo menos até o momento, para além do esgotamento sanitário, e conseguiram equacionar dentro dessa fórmula. Ligações intradomiciliares. Por acaso, eu trabalhei, né, no levantamento das ligações intradomiciliares aqui em Pernambuco durante um bom tempo. É realmente um desafio enorme. Para encurtar a história, que é longa, eu diria o seguinte: eu não vejo outra saída, Marcelo, Serapião, Anísio e todos os nossos participantes, que eu estou vendo aqui, mais de 230 nesse momento, uma coisa, uma alegria para nós poder contar com tanta assistência, mas um fundo rotativo, onde o cidadão tem a possibilidade de chamar o empreiteirozinho ali, que pode ser pré-qualificado pela companhia estadual. Vamos falar aqui em Pernambuco. Compesa faz um curso e dá um certificado
para aqueles que sabem fazer a ligação intradomiciliar. Para os que não sabem, ligação intradomiciliar é aquela que vai conectar o vaso sanitário, a caixa de gordura, a pia, até a caixinha que a Compesa deixou na calçada. Esta ligação, mesmo quando ela não existe, a Compesa pode cobrar, apesar da ligação não estar feita. Só que tem um problema. O índice que vai dizer se a Compesa conseguiu atender, se o Estado de Pernambuco, qualquer que seja o seu operador, conseguiu atender a meta do marco regulatório, não vai mais admitir contar essa caixinha na calçada como uma ligação. A ligação terá que ser executada, daí a preocupação do secretário Marcelo, além, evidentemente, das questões de saúde pública e de bem-estar social e proteção ambiental, etc. Então, essa ligação para ser feita, sem invadir a casa do usuário, talvez a melhor equação seja constituir um fundo onde o concessionário estadual paga à vista ao empreiteiro que vai executar a ligação, pode sair R$ 2.000, R$ 1.000, R$ 3.000, depende do quanto tem que quebrar dentro da casa para fazer essa ligação, e depois esse cidadão paga em 50 módicas parcelas, e esta, para fração da conta de água e esgoto que ele pagou, realimenta o fundo. O fundo sempre vai ter um prejuízo, porque o cidadão vai pagar enfim, em módicas prestações, não vai cobrir o custo financeiro, mas o Estado poderia, digamos, bancar esse déficit do fundo e ter, portanto, essa rotatividade. Classe média mesmo, é difícil não ter facilidade em desembolsar 15 mil, às vezes R$ 20.000 para fazer uma obra grande de interligação à vista. Então, talvez também pensar em um parcelamento, em um fundo que possa abranger também classe média, pode estimular esses irregulares a avançar. Não cumprir seus 3 minutos, mas enfim. Obrigado, Anísio. Valeu, essa prorrogação foi muito boa. Serapião, faça suas considerações sobre Eu vou compensar, Antônio, eu vou compensar o tempo seu. Eu não tenho experiência nessa questão das ligações domiciliares, mas eu entendo e conheço do problema, Marcelo. É crítico, até porque nas casas, né, menores, normalmente a força é atrás da casa, não é na frente da rua, né? Então você faz uma destruição terrível dentro da casa para poder pegar o esgoto da casa e ligar para frente. Então, isso nos prédios também mais antigos que eram fósseis e fala de filtração, a mesma coisa, tudo é voltado para trás do terreno, né? Então é uma dificuldade grande. A dificuldade realmente é muito grande e isso é caro também, né? Não só a dificuldade de se fazer, do usuário entender que tem que ser feito, que é lei, é legal, mas não é fácil. A ideia de Antônio colocou para mim é fantástica. Você cria um fundo, cria uma maneira de viabilizar. Sem isso, eu acho que a coisa não vai funcionar. É isso aí. Deixa eu acrescentar um dado muito importante que eu esqueci. É estimado que em Pernambuco haja 100 mil imóveis nessa condição. A rede de esgoto está passando em frente, tem a caixinha na calçada, a pessoa está pagando ou não está, a conta que recebe, enfim, mas recebe uma conta cobrando aquilo, mas são 100 mil imóveis estimados nessa condição. Sem contar, evidentemente, a expansão, que é o que é a preocupação para frente, né? Antônio, no Janga vi muita coisa assim já. No Janga tem muitas habitações que não estão passando na frente dela a tubulação e o PV e ele não liga, né? Isso é fato. Olha, agora, Antônio, você vai ter a oportunidade de fazer uma pergunta, ou a Marcelo ou Serapião. Você é que faz a pergunta. Eu não vou perder a oportunidade para fazer para os dois, evidentemente. Marcelo, é muito interessante as observações que você fez com relação a outras frentes, além, evidentemente, da expansão de água e do esgotamento sanitário. A questão, você mencionou explicitamente, a do gás, né, diante de uma provocação de Anísio. Eu lhe pergunto, alguma coisa de reuso vocês estão pensando, tanto para a indústria como para usos não nobres, vamos dizer, irrigação de jardins ou coisa parecida, para aproveitar um pouco essa potencialidade? E para Serapião, alguma coisa do ponto de vista de tentar melhorar os processos de drenagem também, Serapião, nesses empreendimentos que você está participando, porque nossa cidade já é tão impermeabilizada
e entram novos empreendimentos imobiliários, impermeabilizando mais ainda. Tudo aquilo que não infiltra, toda aquela água que não infiltra, ela vai escoar e quando está pavimentada, escoa muito rapidamente, vai virar enchente, vai virar problema ajusante. Então, faria essa pergunta, essas perguntas a ambos. Depois, Serapião. Marcelo, responde? Claro, claro. Antônio, veja, a gente não está trabalhando específico aqui no nosso âmbito, né? Possivelmente a Compesa vai ter algum estudo mais específico de um projeto concreto aí de reuso. A gente tem estudado alguns modelos aí que têm sido feitos para incentivar esse tipo de busca pelos futuros concessionários ou parceiros privados para esse tipo de solução. E aí a gente tem visto assim dois caminhos. Esse modelo de downstream, upstream, que o concessionário fica responsável pela distribuição e pelo esgotamento sanitário, a gente verificou onde a gente visitou, né, com quem a gente conversou, que ele traz um incentivo muito interessante como um dos principais insumos de custo desse concessionário distribuidor é o preço da água tratada adquirida frente à concessionária produtora, né, da água tratada, que esse modelo ele tem um incentivo muito interessante para o concessionário buscar outras fontes. Ele em si, quanto menos ele consome da concessionária que produz a água tratada e busca estimular o seu consumidor, ou ele mesmo, utilizar outras fontes que minimize esse custo de insumo dele, ele evidentemente melhora o resultado dele. Então, esse modelo tem esse incentivo muito interessante de provocar uma tensão positiva na busca de fontes não só mais baratas, mas também mais atrativas aí, mais renováveis mesmo para os futuros concessionários. E o outro é no desenho de contrato, você tentar fazer aí um bom equilíbrio, né, entre a busca do concessionário, do distribuidor, de buscar essa outra fonte, porque vai melhorar o resultado dele, mas ao mesmo tempo compartilhar isso com o usuário, né? Seja o usuário de serviço, da indústria, do comércio, seja o residencial. Então, isso é o que a gente tem visto, a gente tem olhado e conversado com outras companhias, tanto públicas ou privadas, mas o que a gente viu assim, de mais interessante é assim, você conjugar um modelo downstream upstream para trazer esse tipo de incentivo, um bom incentivo para que o concessionário também tenha um bom compartilhamento na busca desse tipo de receita. Serapião, alguma colocação sobre o tema, Serapião? Da parte de drenagem, sim, né? Então, todos os municípios já têm uma determinação, a legislação que ele fala do uso do solo do uso natural, um percentual de 40%, em alguns casos até 50%. Mas na parte de pavimentação, temos usado bastante o paver, que ele não é totalmente drenante, mas ele é um pavimento que transpira, né? Que interage com o ambiente. E existem soluções hoje aos montes, né, de pisos completamente drenáveis, né, onde você tem pavimentos inteiros, né, de concreto, de asfalto, ou o próprio paver, que sejam drenantes de fato, né, drenando na velocidade de drenagem muito alta. Né? Então, as soluções estão no mercado para serem utilizadas. Né? Então, hoje é possível você fazer uma ocupação, né, um menor impacto na parte de drenagem, não cimentando tudo, não impermeabilizando tudo. Dá para fazer bastante. É só agora a gente conseguir transpor, né, essas barreiras de conhecimento de toda a engenharia como um todo. A nossa engenharia é muito falha na academia. A academia precisa ter todas as soluções, todas as inovações, né, empacotadas para passar para as novas gerações que estão saindo de engenheiros aí, né? Até não só engenheiros, como também, vamos chamar, as entidades públicas também, de buscar. O tanque de retardo hoje é uma mitigação que você bota em alguns municípios de Jaú, na hora da chuva, né? O volume de retardo para ela absorver e depois, né, colocar essa água na canaleta, né? Mas tem soluções às centenas, vamos chamar assim. Precisa ser disseminadas, né? Hoje, eu acho que tem para todo tipo de impacto, você tem uma solução de mitigação. E isso, para mim, isso é um impacto. Na hora que você não tem a velocidade da água, ela é
colocada, por exemplo, aqui na Rosa de Silva, você tirava uma casa e colocava um prédio, né? Cimentando tudo aquilo ali. Hoje você consegue absorver essa parte dessa água lá, até com reuso de fato, né? Reusar boa parte dessa água. Existem soluções de potabilidade para água de chuva, né? Para usar ela quase praticamente potável, aplicar direito, né? Tem um projeto no Ari que a gente está fazendo agora, uma engenharia, e 100% da água de chuva, a desvantagem ela chove pouco, mas quando chover, a gente vai utilizar 100% da água de ar-condicionado para ser reutilizada, né? Então, toda a água hoje ela tem um valor agregado. É preciso a gente captá-la para saber usar, né? E cada um tem o seu uso específico. Ora para jardim, né? Ora para lavagem, ora para resfriamento de algum equipamento. Então, tem que saber, se a gente conseguir entender esse ciclo, né, da água, você consegue diminuir um pouco dessa necessidade que tem no mercado, né? Dessa falta. É isso aí. Serapéu, muito obrigado. Como a gente já está dentro do nosso horário esgotado, a gente vai fazer o seguinte: cada um vai ter 2 minutos para as considerações finais, mas já fica meu agradecimento pela participação de vocês, porque foi muito mais do que uma palestra. A gente teve um debate e a gente teve aula aqui. Então, realmente, foi muito conteúdo que vocês trouxeram para a gente. Fica aqui os nossos agradecimentos mesmo, porque foi muito rico esse momento que nós tivemos aí. Aí, Marcelo, você como secretário, você tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais e já fica nossos agradecimentos aqui da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco pela sua participação no nosso FIEP Ambiental. Por favor, Marcelo. Anísio, reforçar aí o agradecimento aí pelo convite, agradecer aí também Antônio e Serapião, assim, pelas aulas aqui dadas e pelo público aqui, né? Mais de 200 pessoas a essa hora aqui acompanhando esse tema, mostra como é relevante aí o assunto. E de nossa parte, assim, queria deixar um recado aí de convite. A gente acredita aí que ainda ao longo desse segundo semestre a gente vai ter condições de abrir aí uma consulta pública que vai externar aí para toda a sociedade aqui tudo que a gente está estudando nesses últimos meses, o que é que a gente está enxergando de melhor e mais adaptável aqui para o tamanho do desafio de Pernambuco. E a gente enxerga aqui a consulta pública e essa parte, esse momento de participação da sociedade como algo concreto assim de aprimoramento do projeto aí. E aí reforçar aí de fato o convite, Antônio, Serapião, Anísio, todo mundo que está aí. E a gente evidentemente vai divulgar quando sair, mas para que venham, critiquem, tragam sugestões. A gente tem muita humildade assim de que o desafio é muito grande e a visão aqui que a gente vai levar é uma das visões possíveis do que quem está trabalhando no projeto enxerga como a melhor para aqui para Pernambuco. Mas entre o que a gente acha que é melhor e aquilo que vai ser melhor, isso envolve escutar muita gente especialista com muita experiência de vida. A gente ouviu duas delas aqui hoje à noite e que podem agregar muito aqui a gente a sair com o melhor projeto possível aqui para Pernambuco. Então, fazer esse convite, logo em breve aí a gente vai estar fazendo aí uma divulgação bem extensa sobre isso e contando aí com o apoio de vocês aí da FIEP. Muito obrigado, Marcelo. Aí eu passo a palavra para Antônio, 2 minutos, suas considerações finais e os nossos agradecimentos pela sua importante participação aqui no nosso evento. Muito obrigado, Anísio. Sou eu quem agradece, mais uma vez, pelo honroso convite. Quero dar os parabéns a você, à FIEP, pela promoção desse evento. Eu, pessoalmente, quero confessar minha ignorância, não conhecia. Fiquei encantado pelo formato, pelo conteúdo. Andei dando uma pesquisada por causa do seu convite e vi a riqueza que tem sido os debates que vocês realizam. E espero participar outras vezes como ouvinte, enfim, ou ser chamado por vocês novamente para a gente fazer alguma outra discussão. Então, parabéns a você, à FIEP, pela realização desse evento e pela sua condução desse debate que você o fez de uma forma altamente elegante, produtiva e que fez com que todos nós aprendêssemos. Marcelo, parabéns. É um conforto para mim, como especialista, como pernambucano, ver a seriedade com que você tem conduzido esse trabalho, de deixar, inclusive, as portas abertas e ter essa disposição de ouvir e de dialogar. Repito, é um conforto
É muito bom a gente poder usufruir disso. Tenha certeza de que nós estamos aqui para colaborar, para cooperar, sempre que possível, sempre que chamados. Somos, acima de tudo, cidadãos e queremos o bem do nosso Estado, sobretudo nesse momento de uma decisão que vai perdurar décadas. Então, a gente precisa, de fato, ter essa cooperação. Parabéns pela sua apresentação, parabéns pela sua condução. Serapião, meu colega, excelente apresentação, muito obrigado. Você inspirou, inclusive, soluções que às vezes estão fora do radar, empreendimentos privados que não estão dentro da obrigação do concessionário público e que a gente precisa buscar sempre tecnologias apropriadas, adequadas. Como você disse, o mercado está cheio de soluções, mas às vezes falta alguém como você que pega essas soluções, traga para um exercício prático, obtenha resultados e venha compartilhar seu conhecimento. Então, parabéns a você também por isso e muito obrigado aí aos nossos mais de 200 telespectadores, internautas, não sei como é que a gente já fala hoje em dia, mas enfim, que estão aqui conosco até esse momento. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Antônio. E agora, Serapião, agradecer também pela sua participação, pela contribuição que você teve, a riqueza de informações que você trouxe. Você tem 2 minutos aí para as suas considerações finais. Obrigado a você pelo convite. Eu não posso dizer nem que eu não conheci, como o Antônio falou. Eu conheço o seu trabalho há muitos anos já, né? É um trabalho fantástico, da dedicação sua, com todo o aparato que você tem na federação, muito bom, né? Obrigado mais uma vez. Obrigado também pela aula de Antônio e Marcelo. Aprendi muito hoje. Como todo o engenheiro gosta de números, né? Os números que o Marcelo colocou importantes, né? Realistas. Você colocou também foi uma aula perfeita para mim. Tá? A gente sai daqui com um desafio cada vez maior, né? E aí eu acredito muito, Antônio e Marcelo, em soluções, em pequenas soluções que podem ser multiplicadas, como o Ceará está fazendo, como o Antônio colocou, né? 1 milhão de pessoas atendidas com uma solução simples a parte de esgoto, né? Eu acho que tanto a água de esgoto tem soluções que se a gente for no processo convencional, né, eu acho que a gente não consegue atingir as nossas metas, né? Acho que as nossas metas deverão ser atingidas realmente com soluções de fato, né? Não soluções complexas, soluções simples. Acho que tudo que é simples é mais fácil de ser executado. Se complicar, a coisa não funciona, não anda, né? Não produz. Então, a eficiência ela está muito no simples, e é isso que eu acho que a gente tem que focar. Obrigado por todos, obrigado pelos ouvintes, né? Pela paciência. Anísio, mais uma vez, obrigado. Quando você precisar, estamos aqui. Ok, muito obrigado a todos. Quero fazer um agradecimento todo especial ao nosso público ouvinte. Nós temos esse público, chegamos a ter 260 participantes. Para vocês terem uma ideia, esse nosso público é um público muito eclético. Dentro do nosso público, nós temos empresários, nós temos executivos, nós temos profissionais liberais, professores, estudantes. Então, é um público extremamente eclético e que ele ultrapassa o estado de Pernambuco. Nós temos um público fiel também externo a Pernambuco, dado ao conteúdo que é levado. Então, nós, da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, ficamos muito honrados com a participação de todos. Quero agradecer aqui a Maiara, agradecer a Abraão Rodrigues e toda a equipe do FIEP Ambiental, porque essa é a razão de ser do FIEP Ambiental, é trazer o tema de meio ambiente, de sustentabilidade, para ser discutido e a gente praticar, para esse mundo ser cada vez melhor, mais justo e mais saudável. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Muito bom. Boa noite, pessoal. Muito bom mesmo. Boa Muito noite, obrigado abraço a mesmo. todos. Obrigado, viu? Boa Muito noite, obrigado. abraços. Muito Obrigado. obrigado. Muito obrigado mesmo.